Olá, meus alunos, tudo bem? Eu estou aqui para gravar para vocês o Estatuto Social da EBSER. Mas antes, eu quero esclarecer uma informação muito importante que tem gerado confusão na cabeça de muitos. Por quê? Quando o edital da EBSER saiu, segundo a parte legislação da EBSER, nós tínhamos o regimento da EBSER, nós tínhamos o decreto 7661, que era o Estatuto Social da EBSER, tínhamos o Código de Ética e Conduta da EBSER e tínhamos a Lei 12.550. 5 legislações para legislação da EBSER. Acontece que o edital saiu na segunda. Na quarta-feira veio uma retificação, tirou o regimento interno da EBSER e retirou o decreto que falava do Estatuto Social da EBSER. E acrescentou esse estatuto aqui, que é um estatuto novo, que foi aprovado no meio do ano de 2018. Por isso, eu preciso que você, que já começou a estudar antes, desconsidere tudo aquilo que você viu do regimento interno, destaque ali do seu material e faça isso também com o decreto 7661. Continue o seu estudo, está valendo para a Lei 12.550 e o seu estudo está valendo para o Código de Ética da EBSER. Mas isso não é de tudo ruim, não, porque muita coisa que você viu, tanto no Estatuto Social antigo, quanto que você viu no regimento interno, muitas coisas serão repetidas nesse estatuto aqui. Mas para que você não faça confusão, tire destaque do seu material esses dois e não estude, não revise. Vamos ficar então somente com esse estatuto, a Lei 12.550 e o Código de Ética. Vou gravar para vocês um bloquinho de questões só dessas 3 normas que agora que vão cair na sua prova. Combinado? Vamos lá, vamos começar a falar do Estatuto Social da EBSER. Antes da gente começar a falar, eu vou lembrar alguma coisinha que você viu comigo na Lei 12.550. O quê? A EBSER, ela é uma empresa pública. Ela é uma empresa pública federal. E como toda empresa pública, ela precisa, para ser criada, de uma autorização legislativa. Cuidado, por quê? Vou fazer uma observação aqui para você. Nós temos a administração direta e nós temos no Brasil a administração indireta. Qual que é a diferença? Quando você pensa ali, eu só estou no âmbito federal porque a EBSER é uma empresa pública federal, mas existe administração direta tanto em âmbito municipal, estadual, mas eu vou me conter aqui no âmbito federal. Quando você pensa na União, você pensa em 3 poderes. Você pensa no poder legislativo, que faz leis, você pensa no poder judiciário, que julga, você pensa no poder executivo, que administra. E os seus órgãos, por exemplo, a Presidência da República, os ministérios são órgãos do poder executivo. O STF, que está sempre na televisão aí, é um órgão do Poder Judiciário. Quando você vê um senador, quando você vê um deputado federal, eles fazem parte de órgãos do Poder Legislativo. E isso tudo pertence à administração direta. Não pode vir a administração direta e falar: eu vou contratar uma empresa para administrar o país. Cansei, eu vou privatizar a administração do país. Não pode, porque esses daqui exercem funções típicas do Estado. Quando eu digo Estado no sentido genérico, do poder público. Não pode vir o poder legislativo e falar: cansei de fazer leis, vou contratar uma empresa para fazer leis.
Não pode, porque são atividades típicas. Mas existem atividades que não são típicas, que podem ser descentralizadas. E uma das descentralizações é para as entidades da administração indireta. E quem faz parte da administração indireta? Nós temos o FASE, nós temos o F de fundação pública, nós temos o A de autarquia, nós temos o S de sociedade de economia mista e nós temos o que interessa para o nosso estudo aqui, o E de empresa pública. Só que você acabou de ver comigo, então, que a empresa pública, que é a EBSER, ela é o quê? Ela é uma entidade da administração indireta, que vai prestar serviços públicos de maneira indireta. Então, vamos lá para o nosso resuminho. É uma empresa pública federal, que ela nasce através de autorização legislativa. Essas pessoinhas aqui precisam de lei para serem criadas, ou a lei cria diretamente, ou a lei autoriza a criação, e o que importa para você aqui é a EBSER, que é uma empresa pública que a lei autoriza a criação, que é uma entidade. Entidade de quem? Entidade da administração indireta e que, como toda empresa pública, possui a essência de uma empresa privada. Isso quer dizer que ela tem personalidade jurídica de direito privado. Essa personalidade jurídica tem a ver com a essência da EBSER. Mas, Renata, então de onde vem esse pública do nome empresa pública? Não tem a ver com a personalidade. A prova vai tentar te confundir que uma empresa pública tem personalidade jurídica de direito público. Está errado. Toda empresa pública tem personalidade jurídica de direito privado. A essência dela é privada, mas lógico que ela tem características públicas, como, por exemplo, para contratar pessoas que vão trabalhar para ela, tem que fazer concurso público. Esse público do nome da empresa pública tem a ver com o seu capital social. E esse capital social, ele é 100% público. Como nós estamos diante de uma empresa pública federal, esse capital social é 100% da União. Bom, e o que é um estatuto social? A lei que autorizou a criação da EBSER é a lei que você já estudou, é a Lei 12.550. Só que a lei, ela só autoriza a criação. A empresa não existe, ela teve apenas a autorização ali pela lei. O estatuto social que vai de fato fazer com que a empresa nasça. E é esse estatuto social novinho em folha que saiu ali no meio do ano de 2018 que nós vamos estudar. Como é um estatuto novo, o seu concurso é agora, não teve ainda prova, não teve concurso da EBSER que cobrou o estatuto. Por isso, eu adaptei algumas questões do regimento, do estatuto antigo, que aqui repete a matéria, e outras eu criei para você treinar. Combinado? Então vamos começar aí o nosso estudo do estatuto. O estatuto começa falando sobre a razão social, a natureza jurídica, a sede, a representação geográfica e o prazo. Vamos lá, você já sabe qual é a natureza jurídica, é uma empresa pública.
Você já sabe que é uma empresa pública federal, logo a sede vai estar onde? Brasília, Distrito Federal. E como nós temos ali uma autorização para criar, a lei, quando autorizou a criação da EBSER, ela não autorizou por um prazo de validade já estipulado. A EBSER foi autorizada a criação por um prazo indeterminado. Só que eu não quero que você confunda quando a EBSER ela presta serviços para instituições federais de ensino, para isso ela faz um contrato. E todo contrato tem prazo determinado. Você, por exemplo, pode ter assinado um contrato de aluguel com alguém e quer morar lá o resto da vida. Mas necessariamente, se você olhar o seu contrato, ele vai ter um prazo ali de validade. Passou esse prazo, o máximo que pode acontecer é você prorrogar o contrato, renovar o contrato. Então não confunda, a EBSER foi criada por um prazo de validade indeterminado. Só que os contratos que ela realiza com as instituições federais de ensino, instituições congêneres, esses têm prazo determinado. Vamos aqui para a letrinha do estatuto. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, é uma empresa pública, isso nós já sabemos, de capital fechado. O que significa isso? Significa que o capital dela é somente de uma pessoa, não é aberto para outras pessoas. E quem é? Quem é essa pessoa que detém todo o capital da EBSER? É a União. Com personalidade jurídica de direito privado, já te falei que a essência da EBSER é privada, é patrimônio próprio. Esse patrimônio próprio, apesar do dinheiro sair da União, a União dá para a EBSER. Deu, tá dado, é dela, vira patrimônio dela. E ela tem autonomia para poder gerir esse patrimônio como bem entender, vender, alugar, ela tem autonomia, porque aquelas entidades ali da administração indireta, elas não estão subordinadas às entidades da administração direta. Guarda essa palavra, não há subordinação, há apenas vinculação. E você vai ver comigo depois a quem a EBSER está vinculada. Depois não, agora. Vinculada ao Ministério da Educação. Se aparecer no lugar de vinculada a palavra subordinada, estará errado. Então, a EBSER, ela está vinculada à administração direta, mais especificamente vinculada ao Poder Executivo, mais especificamente vinculada a um órgão do Poder Executivo, que é o Ministério. Cuidado, pegadinha de prova. Ministério da Saúde? Não. Ministério da Educação. É regida por esse Estatuto Social, pela Lei 6404, pela Lei 12.550, que está no seu edital e você já estudou, pela Lei 13.303 de 2016, que é a lei que regulamenta as estatais. E quem são as estatais? São as empresas públicas e as sociedades de economia mista e demais legislações aplicáveis. Como ela é uma empresa pública federal, ela tem sede e foro em Brasília. Mas se ela só existisse pela sede, você não estaria se preparando por um concurso que é nacional. Um concurso que terá provas aí em todo o Brasil. Logo, a EBSER poderá, não só pôde, como fez o quê? Criar escritórios, representações, dependências, filiais no Brasil, além de constituir subsidiárias, integrais ou controladas no país para desenvolvimento de suas atividades. Justamente porque a EBSER descentralizou, construiu filiais, construiu escritórios,
que hoje você pode fazer concurso para Juiz de Fora, para Uberlândia, para cidades do Nordeste e etc. Quando eu disse, a lei que autorizou a criação da EBSER autorizou a criação com prazo indeterminado. E aqui está escrito, o prazo de duração da EBSER é indeterminado. E eu não quero que você confunda os contratos que ela assina, porque todo contrato, não há exceção, todo contrato tem prazo de duração determinado. Muito importante esses primeiros artigos aqui, que são repetições da Lei 12.550. Vamos aqui a uma questãozinha bem estilo da sua banca IBFC. A IBFC vai organizar o concurso nacional. O que a IBFC faz? Ela traz aqui, vai trazer alternativas corretas e vai pedir para você marcar a incorreta. A maioria das questões da IBFC é assim. Vamos ver. De acordo com o Estatuto Social da EBSER, marque a incorreta. Lógico, foi uma questão criada por mim, porque ainda não há questões desse tipo. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, é uma empresa pública de capital fechado. E aí, tá certo? Perfeito. B. A Empresa Pública de Serviços Hospitalares é vinculada ao Ministério da Educação, certo? Certinho. A EBSER tem personalidade jurídica de direito público? Epa! O público do nome dela vem do seu capital, mas na verdade a essência dela, ela tem personalidade jurídica de direito privado. E vamos lá, essa daqui está errada e a Empresa Pública de Serviços Hospitalares tem personalidade jurídica de direito privado, mas não tem patrimônio próprio. Eita, a banca Renata fez uma questão que pode ser anulada. Por quê? Nós temos duas alternativas aqui incorretas. Aqui ela não tem personalidade jurídica de direito público, é privada, e aqui ela tem patrimônio próprio, o que fala que é a sua autonomia. O importante aqui é você analisar alternativa por alternativa e saber quais estão corretas e por quê, quais estão erradas e por quê. Vamos mais um pouquinho aqui. E o que significa o objeto social? A EBSER tem que objeto social? Na verdade, é a mesma coisa de eu falar qual é a finalidade da EBSER. Ela foi criada para quê? Você vai ver que a finalidade dela está tanto ligado a serviços de saúde, como está ligada a serviços de educação. Vamos analisar então aqui. Ela presta serviços gratuitos, marco gratuito, que eu já vi a sua banca trocar gratuito por oneroso, não, EBSER só serviços gratuitos de assistência médica hospitalar, ambulatorial, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade no âmbito do SUS. Então, a EBSER, quando ela presta serviços de saúde, ela presta exclusivamente no âmbito do SUS. Por isso que você tem aí para estudar a legislação do SUS. 2. Administra os HUs, os hospitais universitários. Presta serviços de apoio à gestão hospitalar, com otimização de processos e serviços, implementação de sistema de gestão, monitoramento de resultados, desenvolvimento de outras atividades semelhantes, afins. Presta serviços, cuidado aqui, é consultoria. Se você vir algum errinho aqui, o que acontece? Quando você entra no site da EBSER, você vai ver que esse estatuto social, ele está ali escaneado.
E foi muito difícil, graças a um funcionário maravilhoso aqui do curso, que conseguiu passar esse estatuto escaneado aqui para o Word. Só que ao cortar, Ctrl+C, Ctrl+V ou copiar e colar, às vezes uma palavrinha ou outra vai estar um pouquinho desconfigurada, mas nada que não dê para entender. Aqui você já entende que é serviços de consultoria. Prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação, participar de iniciativa de promoção da inovação, como incubadoras, centros de inovação e aceleradoras de empresas. Prestar serviço de apoio ao ensino, aqui eu já estou na finalidade da IBSE na área da educação, apoio ao ensino, a pesquisa, a inovação, o ensino-aprendizagem, a formação de pessoas no campo da saúde pública. Nós temos ali as residências no HU, inclusive aqui, intermediação e apoio financeiro, observado o artigo 207 da Constituição Federal. A IBSE, ela presta um serviço também no âmbito de educação aos HUs. Para isso, ela atua na formação de profissionais da saúde. Só que imagina só, imagine lá o diretor da IBSE. Ele pode ir lá na universidade, na instituição federal que a IBSE faz um contrato para administrar o seu HU e virar e falar assim lá para o coordenador do curso de enfermagem: olha, eu não estou gostando da metodologia que vocês estão adotando aqui não estou gostando, inclusive esse livro aqui e esse autor aqui é ruim, vamos mudar aqui de bibliografia, vamos fazer diferente? Não. Por causa de um princípio tão importante que se encontra na Constituição Federal. E que princípio é esse? É o princípio da autonomia universitária. Apesar da IBSE prestar serviços a essas instituições federais, ela não pode ficar interferindo ali naquela didática, na dinâmica da instituição federal, por causa do princípio da autonomia universitária que está no artigo 207 da Constituição Federal. E políticas acadêmicas estabelecidas no âmbito das instituições de ensino. Irá promover, estimular, coordenar, apoiar, executar programas de formação profissionais da área, contribuindo para a qualificação profissional no campo da saúde. Vai apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa que tenham ali uma vinculação no campo da saúde pública, torne necessária essa cooperação, em especial na área de residência médica que pode ser tanto uniprofissional ou residência médica que pode ser multiprofissional. Daqui eu só tomo um cuidado, escreve aqui nessa parte aqui, escreve lá no seu material, de acordo com a 12.550, residência médica multiprofissional. É o estatuto que traz a possibilidade de também ser uniprofissional. Vá fazendo esses links aí com a legislação que você já estudou. Presta serviços de apoio à geração de conhecimento em pesquisas básicas. Cuidado, já vi pegadinha de prova que diz que a IBSE presta serviços de apoio à geração de conhecimento de pesquisas avançadas. Avançadas não, pesquisas básicas, clínicas e aplicadas, promovendo, estimulando, coordenando, apoiando e executando atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento da saúde pública no país. E não acaba a lista aí não. Realizar aqui muita atenção, quais são os órgãos? Você já tem uma ideia, você que viu aí até a Lei 12.550, que fala dos órgãos estatutários da IBSE. Você sabe que tem o Conselho de Administração, que é um órgão ali de suma importância. Você sabe que tem a diretoria executiva e tem também o Conselho Consultivo e o Conselho de Fiscalização. Então, olha aqui, vai realizar, mas na forma fixada por quem? Pela diretoria executiva e aprovada pelo Conselho de Administração. Então, a diretoria executiva fixa e o Conselho de Administração aprova.
aplicações não reembolsáveis ou parcialmente reembolsáveis destinadas a apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação na área da saúde. Atua em projetos e programas de cooperação técnica, atenção aqui, tanto nacional quanto internacional, com vista ao desenvolvimento de suas atividades e aprimoramento da formação de profissional. Presta serviços delegados do governo federal, a administração direta, delegando os serviços para a entidade da administração indireta, e exerce outras atividades inerentes às suas finalidades. O que a gente pode concluir desse inciso 13? A gente pode concluir, na verdade, que não são essas só as finalidades, o objeto social da EBSER, por causa dessa palavrinha, outras. Isso significa que o Estatuto apenas exemplificou o que é o objeto social. Isso é a mesma coisa que eu falar, isso vale mais para a VUNESP, que a VUNESP às vezes cobra umas terminologias diferentes, já a IBFC é Ctrl+C, Ctrl+V da letra de lei. Aqui você tem que saber que esses outras quer dizer que esse rol é meramente exemplificativo. O que significa isso? Essa lista só está dando exemplo. Haverá outras finalidades da EBSER. Tudo bem com isso? E as atividades de prestação de serviços à saúde são desenvolvidas integral e exclusivamente no âmbito do SUS. Presta atenção nisso. Integral e exclusivamente. IBFC vai trocar integral e preferencialmente. Não é preferencialmente, é exclusivamente. Então vamos lá de novo comigo. O objeto social, a finalidade da EBSER, está tanto ligado à saúde quanto está ligado à educação. Quando estiver ligado ali à educação, você viu que ela tem que observar a autonomia universitária, como é um princípio que está lá no artigo 207 da Constituição Federal. Quando ela presta serviço de saúde, esse serviço de saúde ele está inserido integral e exclusivamente no âmbito do SUS. Agora, eu não quero que você confunda uma coisa muito importante. A EBSER ela é uma empresa pública que ela é vinculada à administração direta. Mais especificamente, ela é vinculada ao Ministério da Educação. Só que você acha que quando ela está prestando serviços de saúde no âmbito do SUS, ela tem que observar as normas e diretrizes do Ministério da Educação? Óbvio que não. Quando ela está prestando serviços de saúde, ela observa as normas do Ministério da Saúde. Mas não confunda que isso não tem nada a ver em falar que ela é vinculada ao Ministério da Saúde. E onde encontra isso? No parágrafo 2º. Esse símbolo estranho aqui significa parágrafo. No desenvolvimento de suas atividades de saúde, a EBSER observará as orientações da Política Nacional de Saúde, que é de responsabilidade do Ministério da Saúde. Muita atenção para não confundir. Vamos a uma questãozinha aqui. Sobre o objeto social da EBSER, que é a incorreta. Fiz questões assim para você já ir se acostumando que na sua prova com certeza vai aparecer pedindo a incorreta e você precisa ter mais atenção ainda. Prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade no âmbito do SUS? Perfeita! Vamos ver se eu não anulei essa questão também. B. Atuar em projetos e programas de cooperação técnica nacional e internacional, vimos que sim, com vistas ao desenvolvimento de atividades e ao aprimoramento da formação profissional e da saúde pública? Vimos que sim. Prestação de serviços delegados pelo governo federal? Sim, pelo governo federal.
ela é uma empresa pública federal. Só quem pode delegar é o governo federal. Estadual e municipal, não. Com vistas ao cumprimento de seu objeto social, C é a nossa resposta correta. Atua em projetos e programas de cooperação técnica nacional e internacional, com vistas ao desenvolvimento de suas atividades e aprimoramento e formação. Repetiu, mas está correta do mesmo jeito. Presta serviços, aqui a letra E, presta serviços de apoio à geração de conhecimentos de pesquisa básica, só veja se não apareceu avançada, clínicas e aplicadas, promovendo, estimulando, coordenando, apoiando, executando atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento da saúde pública. Então, você marcou como correta, essa daqui está idêntica, então a gente corta. Você marcou como correta a letra, como incorreta a letra C. Muita atenção nos detalhezinhos. Mais uma questãozinha para a gente fechar esse bloco. E agora, para mudar um pouquinho, eu estou te pedindo a correta. As atividades de prestação de serviço de assistência à saúde desenvolvidas pela IBSER estarão inseridas integral e preferencialmente no âmbito do SUS? Já falei com você, exclusivamente no âmbito do SUS. Errado. No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a IBSER observará a orientação da Política Nacional de Saúde de responsabilidade do Ministério da Educação? Não. Se está prestando atividade de assistência à saúde, observa as orientações do Ministério da Saúde. A IBSER, isso daqui é uma pegadinha muito grande de prova. A IBSER é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Saúde? Não. Vinculada ao Ministério da Educação. Sobrou para a gente a letra D. Vamos ver. No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a IBSER observará as orientações da Política Nacional de Saúde de responsabilidade do Ministério da Saúde. Perfeito. Numa questão dessa, na qual a D está contrariando a B, você só poderia ficar em dúvida entre uma das duas, ainda que você não soubesse ali as outras. Bom, vamos parar por aqui e no próximo bloco a gente vai com mais estatuto. Até já!